A sua vida vive no volume máximo. Prazo estourando, tudo acumulado, cabeça a mil, o corpo cansadíssimo. Mas no fundo você sente que é assim, nessas situações, que você funciona melhor. Já pensou que talvez você esteja viciado no caos? Porque tem gente que precisa do mundo desabando para conseguir levantar da cama. Que só consegue se mexer quando o prazo tá sufocando. O coração disparando e o mundo cobrando. E nesse episódio eu quero te mostrar como essa adrenalina do caos pode parecer produtividade, mas no fundo é um tipo de autossabotagem disfarçada. E mais, entender de onde isso vem e como isso afeta a sua vida adulta. E o mais importante, como sair desse ciclo destrutivo sem perder o gás. Se você sente que só funciona no fogo, essa conversa vai te atravessar. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma muito realista. E talvez aqui não seja o lugar onde você vai ter alguém passando a mãozinha na sua cabeça, talvez arremessando uma tamanca no meio da tua lata, para ver se você acorda para a vida, para ver se você se encontra, porque é uma delícia se conhecer muito bem. O meu nome é Andréia Chociai e se você está me assistindo através do YouTube, aproveita e se inscreva neste canal. E já vamos começar te falando que esse tema, esse vício no caos, esse vício nessa bagunça, é um lugar que eu habitei e habito ainda, hoje com menos frequência. Hoje eu sou frequentante, mas eu já fui moradora desse lugar de bagunça, de caos, sabe uma síndrome do bombeiro? De viver apagando incêndio? Mas hoje, graças a Deus, frequento ainda em algumas áreas da vida, mas não é meu lugar de morada. E obviamente, como eu já falei pra vocês em outros episódios, neste podcast sempre acabo escancarando a minha vida, porque eu não posso sair escancarando a vida de vocês, de outra pessoa, tomar um processinho nas costas, né? Se bem que eu tenho umas ideias aqui de alguns quadros para esse podcast, depois vocês podem até deixar nos comentários para mim, de trazer algumas situações, obviamente, no anonimato, pra ter quadro. Eu tô pensando em ter um quadro ali na quarta-feira. A quarta-feira tá uma meiuca ali que eu acho que a gente podia trazer algumas pautas, alguns assuntos pra gente analisar de fora. Sabe? Uma consultoria 0800. Depois deixa aqui nos comentários se vocês gostariam disso. E antes de prosseguir com o tema, eu preciso falar com minhas amigas aqui, corredoras, homens, mulheres, corredores do fitness, que gosta de roupa boa e barata. Dona Indrius está com cores maravilhosas de looks para treinos. Tem shorts coladinho para corrida para os meninos. Shorts que é o colado com sobreposto por cima, se você não quer ali ainda ficar muito aparecido como o senhor meu marido. Meninas, temos a linha Wear, que é um shortinho um pouquinho mais curto, de alcinha. Temos a linha Running, que aí é um top bem reforçado, com muitos bolsos para sua corrida. Tem legging com bolsos. Fora vários acessórios para corrida e beach tênis. Então vou deixar o link deles aqui. Tem cupom de desconto para você que vai comprar pela primeira vez. E é a primeira compra que te dá 10% de desconto em itens que já são assim, super baratos. Mas eu sou bem viciada nessa bagunça nessa falácia, né, eu funciono muito bem na guerra, eu funciono muito bem no caos, eu funciono. Tá, beleza. Mas vamos lá. Vamos falar fisiologicamente? Por que isso é uma grande mentira? Por que isso, a longo prazo, não se sustenta? Nosso corpo, ele não foi feito para viver em estado de alerta, tá? Fisiologicamente. Nós temos o nosso sistema nervoso central e ele é dividido ali, tem a parte simpática e parasimpática. E uma dessas partes, eu não vou me arriscar, não vou lembrar se era o parasimpático ou o simpático, que ele é ativado em momentos onde eu esteja correndo algum tipo de risco. Porque meu corpo precisa, e ele é uma máquina muito inteligente, se defender ou correr em momentos de perigo, tá? Então, meu corpo funciona diferente nesses momentos. Então, vira essa chavinha. Então, quando eu tô sobre uma forte ameaça, virei a rua, vi aquela cena clássica, os dois caras em cima da moto, eu olhei pra trás, tô sozinha, automaticamente o nosso corpo entende aquilo como um sinal de perigo, porque a gente já tem aquilo no nosso consciente como um sinal de perigo,
e ele ativa um desses. Agora eu não lembro se era o simpático ou parasimpático. E neste exato momento, o seu corpo, ele se concentra em ou fugir ou enfrentar. Então eu tenho descargas ali de adrenalina, minha digestão para, o cortisol vai lá nas alturas, a maioria do teu sangue, ele é utilizado nas extremidades, ou porque você vai correr demais, ou vai ter que, sei lá, abrir a boca de um cachorro te mordendo, mas é uma situação para ser temporária. Ele não é um sistema para ficar ativado, porque se eu vou com mais circulação sanguínea para as minhas extremidades, outras ficam sem a devida circulação. Então, eu tenho uma péssima digestão nesse momento, o meu próprio cérebro, ele não raciocina muito bem, ele só reage. Então, obviamente, eu não quero viver numa situação dessa. É um momento para ser usado em situações onde eu esteja correndo risco, eu esteja correndo algum tipo de perigo. E aí tem outro meme que eu acho que ilustra isso muito bem, que é assim, meu corpo não sabe a diferença entre uma arma apontada na minha cabeça e um e-mail do meu chefe. É basicamente isso, teu sistema nervoso ali, ele ativa esse gatilho de estar em perigo e tudo mais, sendo que às vezes nem é um perigo, tipo um jacaré tentando te pegar. Então a gente não nasceu fisiologicamente para viver no caos, para viver no meio da guerra, para viver sempre nesse estado de alerta, para viver sempre com uma péssima digestão, só reagindo ao que nos acontece e tal. Então assim, eu funciono bem pra caramba na guerra. Não vai se sustentar, Mona. Não vai. Assim, lindo sua fala, bonitinho pra você postar ali no TikTok, no Instagram. Mas a grande verdade é que assim, você não funciona bem ali, você tá reagindo bem. Uma hora essa conta chega. E pra mim chegou. Chega no momento que pode ser assim, desde você travar no meio de um burnout, pode ser no meio de uma depressão, pode ser numa crise de pânico, mas num determinado momento o corpo vai falar assim, mas essa Mona vive em perigo? Essa gracinha vive, o que é? Vive numa savana, cercada de leões e perigos noturnos aí, o que é? Ô gata, nessa pegada eu não funciono. E aí, você entende que em alguns casos a gente consegue, não consegue, na verdade, limitar isso. Então, às vezes você tá num serviço que ele é realmente, tipo, muito estressante. E não que você goste daquilo, mas é um serviço muito estressante. Então, você pega lá, por exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, a pessoa trabalha no SAMU, por exemplo. Então ela tá o tempo inteiro ali atendendo e demanda e isso, e catando o nego no meio do asfalto, e BO aqui, corre pra lá, enfrenta o trânsito. Então tem serviços, tem situações que elas são realmente muito estressantes, tá? Que vão te deixar sempre nesse estado de alerta, né? Um médico plantonista, por exemplo, uma enfermeira, aqueles caras que trabalhavam na Bolsa de Valores, na época que ficava gritando pra cima e pra baixo e tal. Então tem lugares que a gente não vai escapar, ou às vezes eu tô, sei lá, vivendo no meio de uma família caótica, eu entro dentro de casa, o inferno se instala na terra. Só que tem pessoas, e aqui coloca essa lindeza que estávamos falando, maravilhosa, tá? Linda, mas doida, completamente maluca, não sei como é que vocês me escutam, mas essa doida aqui que vos fala, de certa forma, tinha essa falazinha do, funciono bem pra caralho na guerra, porque eu gosto da pressão e tal. E já vendi esse peixe, inclusive, em algumas entrevistas de emprego. Nossa, eu gosto da pressão, me bota sob pressão que eu funciono. Porque, de certa forma, já falei isso, acho que em outros episódios, eu sou uma pessoa que tive muitas carências, tá? Filha mais velha, meu pai foi embora de casa muito cedo, daí minha mãe tem que sair pra trabalhar, eu fiquei responsável pela minha irmã e tal. Eu nunca tive uma figura muito presente do tipo assim, quem era o teu refúgio na infância? Quem era a pessoa pra quem você, sei lá, corria? Quando dava um BO e tal, aconteceu alguma coisa, eu olho pra trás e eu não sinto que eu tive essa pessoa. E eu sinto muito que eu resolvi meus BO sozinho. E aí, como nós somos, na verdade, adultos, nós somos somos nossas criancinhas
um pouquinho, com um pouco mais de idade, mas continuamos sendo as nossas criancinhas aí, quem fomos no passado, eu sempre fui uma pessoa carente de atenção. Eu sempre quis muita atenção. Sempre fiz tudo para chamar atenção. Eu fazia muita bagunça porque eu queria chamar atenção. Eu sempre conversei demais na escola porque eu queria chamar atenção. Fosse essa atenção boa ou atenção ruim. Hoje eu tenho isso muito bem resolvido, mas fruto de muita terapia, de olhar para trás e falar assim, eu sempre quis ser o centro das atenções. Às vezes as pessoas falam assim, essa fulana quer ser o centro das atenções e tal. E hoje eu tenho muito cuidado para falar isso, porque a gente não sabe o que está por trás, né? Lógico que não é legal viver com uma pessoa assim, porque não é legal viver com pessoas que não têm os seus passados tratados. Sejam eles quais forem, né? Os seus traumas, os seus medos. Mas eu sempre quis chamar muita atenção. E eu descobri que eu sempre fui muito rápida nas coisas que eu fazia, sempre reagi muito bem à pressão, aos problemas. E quando a galera viu isso no trabalho, as pessoas tendem a se fazer meio de sonsa e te usar mesmo, tá? E aí uma parte de mim se sentia essa pessoa querida. Então eu me lembro na faculdade que foi até uma questão de necessidade, assim. No quarto ano, eu não tinha dinheiro ali para comer e tal, enfim, para tirar xerox. Era uma faculdade pública, não tinha dinheiro para tirar xerox. Então eu me lembro que eu fazia o trabalho dos meus amigos. E aí eles pagavam os meus xerox, eles pagavam a impressão dos projetos, que eram os trabalhos da faculdade. Mas uma parte de mim, fora esse sustento que eles me ajudaram muito nessa trajetória, tinha uma parte de mim que gostava dessa atenção das pessoas precisarem de mim. Porque no fundo eu me sentia querida, eu me sentia amada. Só que para isso eu tinha que abraçar muito o problema dos outros e facilitar muito a vida dos outros. E quando você foca demais em facilitar a vida dos outros, pode ter certeza que você está dificultando a sua. Não sobra tempo para a sua. E aí eu vivia naquele imerso caos, sem tempo, cheio de demanda, cheio de coisas para fazer. Isso foi faculdade, trabalho, eu segui a mesma toada. Então eu queria assim, eu resolvi o meu problema, do outro engenheiro, da menina do financeiro, do cara dentro da obra. Não, deixa que eu enfio dentro do carro, eu pego, eu levo, eu busco, eu faço, eu produzo. Não, deixa comigo, manda pra mim, eu gosto. E assim, graças a Deus, Deus me fez uma pessoa minimamente inteligente, eu funcionava bem. Essa é a merda, eu funcionava muito bem sob pressão. Trabalhava muito e trabalhava bem, entregava bem o negócio, sabe? E aí na época não tratada, obviamente, sem nada de terapia, eu pensava, cara, eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço e é isso, e se é assim que eu ajudo as pessoas e tal, mas no fundo eu amava aquela atenção. Só que isso não se sustentou, obviamente não se sustentou, não se sustenta. Porque primeiro é uma atenção meio que interessada das pessoas. É pelo que você pode fazer para elas. E não de fato por quem você é. Porque você aprende muito, tá? A ter as pessoas, a conquistar o amor das pessoas quando você não faz tudo para essas pessoas. Porque aí você vai testar mesmo se você está sendo útil ou se você está sendo realmente amada. E não se sustentou. Fiquei doente algumas vezes, flertei com burnout, tive depressão, crise de ansiedade, fumava pra caramba, me destruí mental e fisicamente, tá? Mas é um vício. E como todo vício, ele precisa ser tratado. E talvez você esteja nesse momento. Um vício pelo caos. É esse vício por estar com o seu sistema nervoso sempre ativado, achando que você está passando por uma guerra. E é um conceito esse de vício no caos que ele mostra um padrão de comportamento. Muitas vezes, de uma forma inconsciente, esse vício no caos faz com que você se comporte organizando a sua vida ou até desorganizando a sua vida de uma forma que você esteja sempre lidando com crises, com problemas, com urgências, com estresse, com pressão. É um padrão comportamental. No fundo, você se move, você se movimenta para estar sempre no meio do olho do furacão. É como se você só funcionasse
se tudo estivesse pegando fogo. Sabe aquele memezinho do cachorrinho que tá sentado numa mesa e aí tá pegando fogo e ele tomando cafezinho? É isso aí. É o nosso meme. E aí, dá esse comportamento e tá nesse caos e ser a pessoa resolutiva e tal, dá uma sensação, uma falsa sensação de produtividade. Porque você fala assim, meu Deus, eu tô sendo útil, eu tô produzindo, eu estou ajudando. E por muito tempo eu até levei isso meio pro lado do propósito, sabe? Tipo, meu propósito de vida, porque eu tô aqui ajudando, porque eu tô fazendo. Mas também é propósito de vida a gente não perder a nossa vida só em troca da vida dos outros. E é viciante. Este é o BO. É viciante. Por quê? É muito fácil a gente se viciar por aquilo que libera bons neurotransmissores, como dopamina, como endorfina. Então, quando eu tô endorfinada, que eu acabo de correr, eu quero correr mais, eu quero treinar mais. Quando minha dopamina se libera comendo um doce, assistindo um vídeo cheio de estímulos, eu quero mais, eu quero mais. Daí vem o vício nas redes sociais. E a gente libera adrenalina quando a gente tá vivendo nessa pressão e nessa, né? E gera uma falsa sensação, então, de que eu estou sendo muito produtiva, de que minha vida vale a pena. E aí vai criando esses ciclos emocionais hiperintensos, mas que cobram um preço muito caro, que pode ser o esgotamento físico, mental e emocional, ansiedade, relações extremamente instáveis e até tóxicas de pessoas que ficam aqui na tua jugular e uma frustração que nunca passa. A gente pode até pensar numa frustração crônica. E aí esse vício no caos, tá imerso sempre nessa síndrome de bombeiro, vai acabar se manifestando, tá? No nosso dia a dia, porque a gente vai liberando alguns sintomas de estar sempre vivendo no caos. Como, por exemplo, uma procrastinação crônica. Você já parou para pensar que essa tua procrastinação é um meio de estar sempre vivendo no caos? Que talvez você procrastine porque tem que fazer tudo na deadline, porque daí é ali que você funciona, que é aí que você tem um pico de produtividade quando você está sob pressão? Acontece muito comigo isso. Ainda acontece. Procrastinação crônica. Eu sei que eu mando isso para Daniel, meu best. Eu sempre mando pra ele, eu falo assim, a merda é a gente saber que a gente funciona sob pressão e que a gente funciona com o negócio no... Sabe, que quando a gente procrastinar vai dar certo no final, que a gente dá conta do recado. Mas aí eu te pergunto, precisa estar nessa pressão filha de uma mãe? Pode se manifestar como essa sensação, esse vício mesmo, na adrenalina. Tipo assim, adrenalina é o meu combustível, porque eu só funciono se eu tiver sob pressão. Então é uma pessoa que pede por isso, e ela fala disso, e ela fica feliz, tipo, meu Deus, eu tô aqui, adrenalina no alto e tal. Pode se manifestar como uma zona de conforto meio que disfarçada, porque por mais que pareça disfuncional, o caos, para quem vive no caos, ele se torna familiar. E aí vira tua zona de conforto. Não, minha zona de conforto é estar aqui nesse ambiente caótico. É o telefone tocando, é gente me pedindo, é trabalhando até tarde. Então a pessoa fala assim, estou em casa aqui, eu criei uma zona de conforto. Disfuncional, mas parece que funciona para você. Pode se manifestar na sua dificuldade em manter rotinas estáveis, então você não consegue ter uma rotina que ali todo dia você vai acordar um pouco mais cedo, você vai fazer um treino, ou que você vai ter a disciplina de ler um livro naquele mesmo horário, porque na sua cabeça tudo que remete à tranquilidade, tudo que remete à previsibilidade, tudo que te remete à disciplina é entediante. Tem nada a ver com você. Onde já se viu eu ter tempo para fazer alguma coisa? Eu sou a pessoa que tá sempre sem tempo. Eu tô sempre aqui, refém do meu relógio. Não funciona pra mim, é muito marasmo. Quem já não falou essa frase? Eu vivia falando, gente, detesto marasmo, detesto rotina. Mas não é normal. E aí a gente cria essa imagem de que eu só existo como pessoa, só sou valiosa se eu estou resolvendo problemas extremos. Eu crio essa imagem.
A Andréia, eu me sentia poderosa, porque todo mundo depende de mim, todo mundo precisa de mim, porque eu tô aqui sempre resolvendo o pepino dos outros. Disfuncional. Não vai se sustentar há muito tempo. Tá, e aí você pode falar pra mim, Andréia, meu Deus do céu, eu sou essa pessoa, eu estou imersa ao caos, como é que eu lido com isso, de onde que vem isso, e nós temos raízes pra isso. A gente não nasce caótico, a gente nasce num ambiente confortável. Em tese, a grande maioria das pessoas nasce com seus pais muito preocupados em fornecer um ambiente tranquilo, um ambiente de conforto, porém, não todos. Então eu tenho pessoas, como foi no meu caso, que cresço em ambientes um tanto quanto instáveis, onde o humor das pessoas com quem eu convivia não era muito estável, então eu tinha que estar sempre tentando ler o ambiente. Agora ela tá brava, agora tá irritada, agora vai surtar, agora vai bater na gente, agora... Então, você fica toda hora tentando ler o ambiente e tal. Então, você começa a achar que, beleza, todo lugar é caótico, as coisas são caóticas assim. Você pode ter sido aquela pessoa que passou por... Teve muito reforço de outras pessoas, de que... ela sempre dá conta de tudo... quando ela tá no limite, porque pra ela não existe limite. Então, isso foi tão reforçado socialmente, você recebeu tanto elogio por fazer isso, na sua vida, pode ser desde lá de criança, pode ser na tua escola, ou durante todo o seu trabalho, você ouviu tanto elogio por isso, que aí você cria aquela tua imagem. Não, é isso, e eu gosto dessa imagem, e eu não quero me desatrelar dela. Pode ser que você tenha esse vício no caos porque você é uma pessoa perfeccionista, porque, meu Deus, eu vou adiar, eu já não vou fazer, porque eu não quero depois dizer que eu não consegui. Então é melhor eu falar que eu não tive tempo suficiente. Então é melhor eu deixar pra lá e dizer assim, não tive tempo, porque se eu não vou fazer perfeito, então eu não vou nem fazer. Pode ter como raiz, por exemplo, essa busca por validação. Como eu tinha. Eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu quero, que as pessoas me amem, que as pessoas se preocupem comigo. Pode ser porque você se auto-sabota, porque você acha que não merece uma vida tranquila. Pode ser que você é aquela pessoa que assim, não, eu não mereço. Eu preciso estar no meio do caos, eu preciso lutar por tudo tem que vir muito sofrido, muito suado, porque pra mim não pode vir fácil. Pode ser sua busca por adrenalina e ser um vício, como a gente tem um vício em dopamina e fica ali consumindo rede social porque a gente quer aquele sintoma da dopamina, a gente quer aquela euforia instantânea que a adrenalina provoca na gente de vamos lá, vamos resolver, vamos apagar esse fogo. Ou pode ser também a necessidade que você tem de estar sempre ocupado. Seja para não escutar os seus próprios pensamentos, resolver os problemas que de fato você precisa resolver e você está postergando, ou seja, porque você comprou o discurso da sociedade moderna de que ser produtivo é uma pessoa de sucesso e que quem descansa pode ser vadiagem. Então não dá, descansa quem é preguiçoso. E aí eu tenho que estar fazendo algo para mostrar para o mundo, como ela é produtiva. E aí eu preciso mostrar para o mundo, nossa, como eu sou produtiva, porque eu não posso mostrar que eu tenho... Gente, eu tinha essa paranoia na minha cabeça. Eu não podia estar parada em casa. Eu falava assim, nossa, o Michael vai chegar, ele vai me ver no sofá e eu tenho que estar... Da onde, filha? Porque eu tinha essa necessidade de estar sempre ocupada. Beleza, entendemos um pouco das raízes, entendemos como estamos reagindo. André, como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que a gente deixa de ser essa pessoa viciada no caos? Eu digo, de fato, eu não consegui por completo, porque as minhas raízes são muito profundas. Eu tenho muito essa coisa de ter nascido num ambiente caótico e achar que isso é o meu normal. E eu tenho muito essas carências que vêm de muito tempo atrás, de validação, de atenção, de amor, de estar ali, de ser o centro, talvez, da vida de alguém. Então, eu quero fazer tudo por todo mundo para ser essa pessoa que todo mundo precisa de mim. Que todo mundo me ama, que todo mundo quer que eu esteja em volta e ninguém vai me abandonar e ninguém vai me deixar. É difícil? É muito tratamento. Então, eu acho assim, primeiro ponto... Você quer sair desse vício mesmo, desse ciclo de vício em caos? Reconheça os seus padrões. O que você está fazendo? Por que você faz o que faz? Eu acho que esse é o papel principal da terapia, sabe? Que foi, por que eu faço as coisas como eu faço? Tem uma raiz. Seja um determinismo ali do meio, que me influenciou, que me moldou, ou seja, lá na criação que eu tive dentro de casa, o que eu entendi como sendo o mundo desde muito nova.
Porque quando a gente entende a causa, a gente começa a tratar essa causa, começa a ressignificar algumas coisas na nossa vida e pode ir mudando alguns padrões. Posso estabelecer algumas estratégias e eu faço muito isso. Isso é assim, eu sou muito CDF com isso, sabe? De ter práticas para eu me planejar, para eu não tratar tudo como urgência e priorizar. Então chega na minha mão e falo, tá, peraí, é tudo importante, mas o que é urgente? Então eu tenho esse cuidado de, chegou na minha mão, eu sei que é importante, mas o que é urgente? É estabelecer, eu acho que esse é o grande diferencial de líderes, de bons gestores, é a galera que sabe diferenciar o que é importante do que é urgente. Porque a gente é tão viciado nesse caos que a gente começa a tratar tudo como urgente, é tudo pra ontem, e aí chega, você tá tratando essa demanda, aí você deixa essa demanda porque você começa a atender com ela, e é aí que a pessoa se perde. Então, eu crio algumas estratégias para eu planejar, priorizar e agir antes de preferência do caos se instalar. E principalmente, terapia, meus amores. Terapia. Não, assim, Andréia, não posso, não. Cara, vai ler livros, converse com outras pessoas, escute podcasts como esse e vai tentando você então por conta própria. Não, ainda não consigo pagar uma terapia, mas cara, eu vou fazer aqui um reflexo, eu vou pegar um caderninho, eu vou ver assim, como que eu ajo nessa pressão? Será que eu tô sempre agindo por pressão? Como que foi minha infância? Como que foi minha adolescência? De onde que pode ser a raiz disso? Porque talvez comece a te trazer algumas respostas para você de fato agir. Porque é duro a gente querer corrigir algo que a gente não sabe de onde veio, porque que é que a gente faz. E colocar isso em prática. Lembrando-se sempre, não é normal viver no caos. Um beijo e até a próxima.